Oi, para quem eu não tinha dado ainda, boa tarde. Então, vamos começar a nossa aula. Estava conversando hoje com a Lisandra, e aí a gente estava pensando em fazer uma proposta para vocês. Nesse horário que a gente tem de aula síncrona, em alguns momentos, ou quase na maioria dos momentos, a gente vai estar conversando sobre os projetos de cada grupo. Aí a gente queria ver com vocês se vocês acham melhor a gente ficar todo mundo vendo todas as discussões, ou nós nos reunimos dentro desse horário aqui, a gente se reúne com cada grupo. Então, por exemplo, vamos pensar que a gente tenha uma hora aqui de atividade, a gente poderia dividir 20 minutos para cada equipe, para poder discutir. Mas aí a gente queria ver com vocês, porque poderia ser importante também vocês estarem participando das discussões de outro grupo. Então, por exemplo, a gente marca um horário com a produção de cerveja, e aí quem quiser participar dos outros grupos, tanto de suco de laranja quanto de biodiesel, poderia. Aí a gente queria ver com vocês qual que vocês acham melhor, a gente ficar discutindo, todo mundo ficar escutando de todo mundo, ou a gente setorizar, ficar cada grupo conversando, e aí nada impede também que outras pessoas do outro grupo participem também. A gente queria ouvir de vocês uma nova forma de a gente estar desenvolvendo esses trabalhos. O que não deixa de ser muito parecido com o que a gente vinha fazendo nas aulas presenciais, né? Porque em um momento a gente estava atendendo um grupo, depois passava para o outro grupo, então não deixa de ser algo parecido com isso. Aí a gente queria escutar de vocês, o que vocês acham disso? Professor, eu acho que é bom, porque fica mais organizado e a gente consegue aprender com os outros grupos também. Eu acho que seria bom. Então, acha melhor continuar todo mundo vendo, a gente não separar, a gente ficar todo mundo escutando todos os comentários de cada grupo, certo? Eu acho melhor continuar tudo junto. Até porque você pega 20 minutos, às vezes é muito corrido pro tipo de dúvida que você quer tirar. Tranquilo. E vocês acham melhor a gente setorizar e tratar um pouco de cada grupo, toda semana? Então, a gente, mesmo que está todo mundo junto, a gente dedica, como a gente vai estar acompanhando no Trello, a gente dedica uma parte da aula direcionada para cada equipe, ou a gente pode trabalhar de outra forma, que a gente não vai diretamente falar de cada grupo, a gente percebe quais são os pontos que vocês estão com maior dificuldade coletiva, e a gente trata disso aqui coletivamente. São as duas propostas que a gente também pode trabalhar, porque no presencial a gente fazia um pouco dos dois. A gente falava um pouco coletivo, só que a gente sentava com cada grupo. Então, como agora aqui não tem esse contato pessoal, é mais complicado, e a gente precisa traçar uma estratégia melhor de trabalho. Peraí que está aparecendo um monte de coisa aqui no chat. Vamos ver. A Gabi falou que prefere tudo ouvir tudo. Prefere horários separados, o Fábio. O Rafael prefere separado. A Tiffany, se for separada, se é possível usar a aula da terça. E a Paula também prefere separado.
Tiffany, o problema da aula da terça é que eu já vou começar a aula de termo, e a termo é na terça. Por isso que a gente marcou essa para quinta. Então, se a aula fosse na terça, daí só... Você tem aula na terça, Edmilson? Em alguma disciplina? É na terça? Então, o Edmilson está dizendo que ele não tem problema, que na terça ele não tem, mas eu tenho justamente nesse horário, eu já tenho termo aplicado. Então, porque eu deixei o atendimento deles, o horário logo depois da aula. Então, eu não conseguiria atender na terça para vocês. Entendi. O que a gente pode fazer, Tiffany, como ele está com estágio até às 6, é marcar um atendimento especial para o grupo de vocês em algum horário noturno. Eu acho que a Edmilson e eu conseguimos fazer isso, né, Edmilson? Conseguimos, sim. Tá? Ele não participa das aulas, mas aí a gente faz um atendimento como se fosse o P-aluno, a gente faz para vocês de tempos em tempos, ou faz um pouquinho por semana, um atendimento à noite, porque daí ele já chegou, dá tempo dele comer alguma coisa e tal, e a gente atende à noite. Para mim não tem problema nenhum. E aí vocês do grupo vão passando as atividades da aula para ele, e a gente se encontra para tirar as dúvidas. Professora? Pois não. Então esse horário ele vai ser, se for separado, ele vai ser destinado tanto para tirar dúvida, quanto para vocês darem direcionamento? Vai ser para as duas coisas? Então, isso, só que a gente tem um P-aluno depois, né? Esse P-aluno continua. Ah, sim. E aí, o dia que você tem necessidade, porque assim, como a gente tem acesso ao Trello, a gente consegue ver o que está fluindo. Teoricamente, se o Trello estiver bem preenchido, a gente consegue ver o que está fluindo bem e o que está enroscado. Então, a gente traria, nesse momento de aula, o que a gente está enxergando do Trello. No P-aluno, seriam vocês buscarem a gente se vocês não estão com dificuldade em outras coisas. Né? Eu acho que é um pouco diferente. A gente vai detectar as demandas e vocês também podem trazer as demandas nesse horário de 20 minutos, lógico. Mas se fosse dividir essa aula, a gente pode até pegar 2 aulas e ficar um pouco mais. A gente não tem problema de horário, assim. Podemos pegar a aula e o P-aluno, que eu acho que fica muito cansativo, muito tempo, assim, com cada grupo. Não sei se é efetivo mais do que 20, 30 minutos, sabe? Conversando do projeto. Eu acho que é melhor a constância do que ficar muito tempo discutindo aquilo, porque daí é tanta informação que vocês acabam depois tendo dificuldade de implementar tudo. Não sei se vocês concordam com isso. Edmilson, quer falar alguma coisa a respeito? Então, eu acho que eu compartilho da opinião de alguns que se a gente fizer tudo junto, a gente tem a vantagem de talvez verificar, perceber alguns pontos que no outro grupo que a gente não percebeu no nosso. Essa eu acho que é uma grande vantagem que a gente... Isso acontece muito. Coisas que você nem estava enxergando, que a hora que você vê do outro, fala, putz, podia ter ido por esse caminho, ou você já vê que o outro não deu certo e você já corta aquele caminho. Isso aconteceu muito semestre passado. E eu concordo também que se a gente faz um atendimento individualizado, eu acho que tem um rendimento melhor também. Então, eu acho que eu tenho, pelo que a maioria não, né, tá um pouco dividido. Talvez a gente continue, Elisandra, dessa forma, nessa primeira aula, mesmo que a gente fale de algum grupo, mas a gente acaba falando para todo mundo ouvir. E aí, num segundo momento, se alguém quiser ficar para tirar dúvida,
e aí a gente acaba individualizando nesse segundo momento. Então, a gente acaba, de alguma forma, atendendo os dois lados, né? Quem acha que é importante essa participação de todos, escutar o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo, as sugestões que cada um tem no seu grupo, e compartilha também desse trabalho mais individualizado. Me ocorreu agora que a gente pode até fazer, assim, uma aula coletiva, todo mundo junto, e o P-aluno a gente pensar numa divisão de horário, para tirar dúvidas mais pontuais do projeto, e não a coisa mais coletiva. Também é uma opção. E não falta opção, pelo jeito. Eu acho que essa segunda, isso que a gente está falando agora, acho que talvez seja o mais adequado. Então, a gente fica aqui nessa aula, todo mundo, e aí depois, se alguém quiser ficar, aí a gente faz esse atendimento individualizado por grupo, né? Eu acho que é uma saída boa. Daí a gente faz um atendimento fraterno na hora do atendimento. Ou eles escutam a gente. Tô brincando. Porque aí eu acho que no atendimento mesmo são dúvidas mais pontuais, que não... assim, claro que todo conhecimento é muito útil, mas nem sempre, às vezes você está com tanta coisa para fazer que naquele momento ficar escutando o outro é meio estressante. Então, a gente divide no P-aluno, mas na hora da aula a gente vê as coisas coletivamente, para todo mundo enxergar o macro de todo mundo. E vai acontecer algumas vezes a gente ficar, mesmo nesse global, a gente acaba focando mais em um determinado grupo, porque às vezes a gente está falando daquilo que aquele grupo está tendo dúvida, mas todo mundo vai estar escutando, então acho que é melhor a gente continuar assim mesmo. E então, iniciando a nossa aula, continuação da semana passada, nós recebemos, Alexandre e eu, nós recebemos 2 convites para o Trello, e então a gente percebeu que talvez falte um encaminhamento, né, Alexandre? Talvez a gente precisasse, a gente deixou um pouco aberto para ver qual seria o posicionamento de vocês com relação a essa primeira fase, e aí a gente percebeu que a gente vai precisar fazer um direcionamento, vai ter que dar um encaminhamento do que se pretende quando quer se fazer um projeto de uma indústria, no caso, ou qualquer projeto que a gente tiver se propondo a fazer, ele vai ter esse tipo de encaminhamento. Então, a gente detectou que talvez falte mostrar esse norte para que vocês consigam desenvolver esse trabalho, esse projeto. Quer falar, Lisandro? Sim, vou mostrar aqui. Então, a gente não recebeu do suco de laranja, estamos aguardando ainda. Ou quero saber se vocês não vão usar o Trello, vão usar outro, como que vocês estão fazendo. Suco de laranja, vocês já mandaram? Eu não recebi, Bruno. Não sei por quê. Eu também não, Bruno. Eu recebi o da cervejaria Áurea e o biodiesel. Eu também, eu recebi os 2 convites. Dê uma olhada aí se tem alguma coisa no e-mail, o que aconteceu. E aí... A gente mandou no dia, professora. Você falou, a Pamela já criou, a gente já colocou as coisas e ela compartilhou com você. Que estranho. É engraçado que nem eu, nem o Admilson recebemos. Será que foi pro spam? Tá, mas tudo bem. Depois a gente vai procurar. A gente vai procurar no spam, então, que a gente não viu. Eu vou dar uma procurada aqui, Lisandro. Tá. Mas, assim, de qualquer forma, a gente não visualizou de vocês, tá? Mesmo que vocês mandaram, a gente não enxergou e não vimos.
O Trello, ele aconteceu do outro, que quando a gente pediu autorização, ele foi para o spam, mas como a gente já tinha pedido autorização, a gente viu. Então, pode ser que esse tenha ido para o spam. Então, a gente hoje, o objetivo é algumas dúvidas e observações da fase 1, que a entrega é para até sábado, né? Então, no projeto, nós estamos na fase de iniciação, é fazer o TAP e identificar as partes interessadas. A gente viu que aquelas perguntas, o que, como, quanto, vocês estão bem encaminhados, né? E aqui está quando, mas é quanto, tá? Eu digitei errado. E a construção do Canvas, eu vi que tinha um grupo também que já tinha feito, gostei bastante do Canvas que eu vi. A localização da empresa, eu vi alguma coisa em um grupo, no outro não. Diagrama de blocos eu ainda não vi. Então, aqui a gente vai tentar mostrar, a gente tentou construir um modelo, a gente construiu, né? Um modelo de como seria o que vocês vão entregar. É claro que não precisa seguir exatamente aquilo, é um modelo, mas não é um modelo tão rígido, mas eu quero também saber que nem mesmo dentro do Trello eu não consegui saber quem que eram gerentes, né? Quais eram as áreas de atuação de cada um de vocês. E no Trello seria interessante vocês trabalharem de alguma forma que a gente veja para quem foi delegada a tarefa. É claro que eu vejo lá quem fez tal coisa, mas eu não sei se quem fez foi realmente para quem estava delegado ou se ficou lá e a pessoa que estava delegada a função não fez e aí o outro fez, né? Porque sempre apareceu a mesma pessoa muitas vezes fazendo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é o TAP, o termo de abertura do projeto. O que é isso? Isso nenhum dos dois que a gente visualizou tinha feito esse tipo. O TAP seria os desafios, as tarefas, as restrições, os riscos e quem trabalha no projeto. Nós não vamos fazer isso, já que nenhum dos dois, eu não sei se Laranja tinha feito, mas nenhum dos dois que a gente viu tinha feito isso ainda. A gente conversou hoje e achamos que ia ser muito complexo para vocês, com a pesquisa que vocês, mesmo que vocês tivessem feito uma grande pesquisa, entender muito do risco, das restrições, dos desafios do projeto da indústria. A gente vai pensar nesse TAP, fazer um canvas do projeto em si, da disciplina, do que vocês vão fazer na disciplina. Não sei se isso está ficando claro o que eu estou dizendo. Isso aqui, então, quais são os desafios para você fazer esse projeto? Quais são as tarefas para você executar esse projeto? Quais são as restrições que você tem e que vão, né, ser limitantes desse projeto? Quais são os riscos que você corre? Não acabar o projeto, não ter tempo, alguém do grupo desistir. Então, quem são os participantes? É mais fácil vocês trabalharem isso do projeto em si do que da indústria, né? Porque vocês iam ter que ver que riscos essa indústria tem, então teria que ver até se tem ações, que restrições que ela tem, teria que pensar, por exemplo, na cervejaria, se tem rio perto, que tipo de qualidade tem esse rio. Tinha muitas implicações que eram muito mais complexas e que, como é uma coisa fictícia, ficava muito difícil. Então, está possibilitando a vocês entregar esse TAP do projeto. Ficou claro isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Beleza. Então, aí, o que vocês já estão trabalhando mesmo é na fase 1, que eu vi. A localização, clientela, matéria-prima, joia, Giovanni, produtos, a capacidade da planta. Isso vai ser que vocês vão entregar na parte 1, que é esse Canvas aqui. Então, vocês têm 2 Canvas a fazer. Um Canvas do projeto, da disciplina do projeto que vocês vão fazer para a disciplina, e um Canvas do produto, que vocês vão produzir e vão fazer um projeto para isso. Então, são 2 Canvas distintos. Por que a gente está fazendo isso? Porque quando vocês forem fazer um projeto, vocês vão ter esses 2 Canvas. Claro que vai ser do mesmo assunto, mas vocês já sabem pensar nesses Canvas, já sabem construir isso e construir o TAP. É para isso. É para exercitar esses nomes, para exercitar esse conhecimento. Não tem problema aqui nesse nosso que sejam para assuntos diferentes. Feito isso,
Deixa eu só... Mas, professora... Pois não, Rafael. Como que vai fazer, tipo, o quanto num canvas do projeto em si? No canvas do produto, né? Não, do projeto. Você falou que vai ter que fazer o canvas, tipo, do projeto. Como que vai Sim, fazer mas no a canvas parte do do... projeto não tem quanto. Ah, tá. Ele só tem os riscos, as restrições, os componentes, as premissas, o que você vai partir, assim, do que você tem como base. Ele tem só isso. Eu vou mostrar aqui no texto, acho que vai ficar mais fácil. Beleza. Então, e aí, se não tiver ficado claro, você avisa, Dourado, que daí eu tento mostrar lá de novo. Então, eu peguei um daqueles modelos que eu tinha já colocado para vocês e construí em cima deles. Eu vou aumentar um pouco, que deve estar pequeno para enxergar. Tá bom para enxergar? Dá um joinha aí, alguém, ou dá um... Não tá aparecendo nada? Oxi! Tá preta a tela. Eita ferro! Vamos lá, eu parei a apresentação e vou tentar de novo. Vamos ver. E agora? Tá começando a rodar aqui para mim. Foi, né? Só parando um pouquinho. Eu recebi agora, Pamela, o convite, tá? A Lisandra também deve ter recebido. Tranquilo. A gente vê depois da aula, tá? E depois a gente manda um feedback. Então, olha, eu peguei aquele modelo, vocês tinham esse link para entrar e tinham vários modelos lá, tinha do 1 ao 5. Eu peguei e mesclei um pouco do 3 com o 5, porque eu fiz mais ou menos o que eu queria que a gente tivesse no texto. Então, a área de projetos industriais, o documento é um termo de abertura do projeto. Então, depois, se vocês forem ter que fazer de novo, vai ser revisão 2, 3, essa agora é a revisão 1, a data que foi ser feita a revisão, quantas páginas tem? Tem uma página só. Qual que é o nome do projeto? Quem é o cliente? Aí vocês vão colocar um nome fictício aqui, alguma coisa. O patrocinador do projeto, o gerente do projeto, e aqui vocês vão colocar cada um dos gerentes. Eu deixei aqui para vocês acabarem de escrever. A previsão do início e do término desse projeto. Então, como que vai ser a descrição do documento será utilizada para acompanhar o projeto? A gente vai usar o Trello, atas, checklist, o objetivo do projeto. Então, eu quero que escreva qual é o objetivo. O objetivo é desenvolver uma planta industrial para poder mobilizar todo o conhecimento desenvolvido durante o curso de engenharia química. Qualquer coisa desse tipo. Quais são as tarefas? Aí vocês vão colocar todas as etapas que vocês vão fazer. Quais são as justificativas? Por que vai fazer isso? Vai fazer isso porque isso é a parte da disciplina que faz parte da graduação, da matriz curricular. Qual que é a premissa? O que vocês vão precisar, que precisa para o andamento do projeto, vocês estão usando como premissa, né? E aqui está... então, o que é preciso? Precisa ter reunião, quantas reuniões, que tipo de material vocês estão considerando que vocês têm, que tipo de... Então, vocês vão ter que ter um computador para ter o Trello. Então, isso é premissa básica, vocês têm isso. E restrições? Que tipo de restrições vocês estão tendo que pode atrapalhar o projeto? Que tipo de riscos esse projeto pode ter? Provavelmente, conhecimento, uma coisa, busca de dados que vocês não consigam, tempo, e aí vocês vão avaliar. Eu só estou dando sugestões. Aí, a data e a aprovação. Como que vocês vão preencher isso aqui? Vai depender daquele canvas, que eu vou tentar postar aqui de novo, vamos ver se ele aparece ou se fica como nada, na hora que eu mudo para esse aqui. Aparece alguma coisa ou não? Não, Aparece. né? Não, peraí, tá no arquivo Word ainda. Tá no Word. Eu tenho que parar a apresentação e voltar para esse, para ele conseguir ver. Vamos ver, então, deixa eu fazer isso. Tá indo, devagarzinho, mas tá indo.
Tá vendo, né? Um Canvas. Sim. Então, vocês vão sentar, grupo, vão escrever esse Canvas. Aqui que vai ter a discussão grande para poder pensar em tudo isso. Escrito esse Canvas, vão jogar todas aquelas informações muito rápidas para aquele TAP. Tá pronto o TAP. O TAP e a escrita dele é bem rápida. O que demora? É a construção do Canvas. Porque é aqui que vocês vão ter que pensar, e aí coletivamente, porque escrever um documento coletivamente é muito difícil. Mas preparar o Canvas, que você vai pôr no post-it e tal, o coletivo é mais fácil. Então, o Canvas serve para o trabalho coletivo, e aí a escrita, alguém junta tudo e escreve o TAP. Entendido? Então, professor, aquele negócio que você mostrou antes desse Canvas. Ah, aquele outro Canvas. Isso aí é o... Não, é o TAP? Ó, esse Canvas aqui é para o TAP. E aquele texto que eu mostrei é para o TAP. Entendi. Então tem 2 TAPs e 2 Canvas, né? Não, um TAP e um Canvas. Ligado àquele TAP. Ó, esse TAP aqui... Vamos voltar lá, vamos ver se eu consigo. Esse aqui, tá vendo o Word? Não. Tô. Tá, é que eu mudei o jeito de... Então, assim dá certo. Esse aqui é o TAP, Termo de Abertura do Projeto. Entendi. Aqui você vai escrever sobre o grupo, a equipe que está fazendo a disciplina. Para escrever isso aqui, isso é um reflexo do resultado desse Canvas. Entendi. É porque a gente já tinha feito um Canvas, só Que é que isso como aqui. que era o do... Vão fazer exatamente. sim. Isso, não, vocês vão fazer. Ah, tá. Então, são 2 Canvas, então. Ah, sim, mas não são 2 TAPs. Entendi. São 2 Canvas, mas não são 2 TAPs. Porque o TAP, vocês vão fazer só daquele. Porque sempre o TAP é uma coisa muito simples. Você pensa assim, você foi contratado por um cara muito rico para construir essa cervejaria para ele. Você acha que ele interessa ler um projeto de 50 páginas, 30 páginas? Ou para ele interessa só se vai dar lucro, aonde vai ser, qual vai ser a venda? São as coisas básicas que você põe ali. É só para você ter autorização para começar o projeto. Entendi. Entendeu? Então, você não pode escrever tanta coisa igual está aqui. É claro que, para fazer aquilo, muitas vezes você tem que pensar em tudo isso, se fosse ligado aquele TAP com esse projeto. Né? Você tem que ter noção de tudo isso para poder ser gerente desse projeto. Mas, e por isso que eu desmembrei aquele TAP, seu TAP da equipe, do projeto em si, e esse do produto. Para ficar mais fácil para vocês montarem. Mas, na verdade, tudo, né, na vida real, tudo seria do produto. Por isso que lá tem a empresa, tem quem que vai ser o cliente, quem que vai ser o patrocinador, porque é isso que eles têm interesse. É para você, é como se fosse um documento para o gerente de projetos ganhar o aval de que ele pode começar o projeto. O TAP serve para isso. Então, você está mostrando, ó, provavelmente de lucro, vai ter um custo de tanto, os investidores possíveis são esses, a clientela possível é essa, tal. O cara olha e fala assim, não, então faz o projeto que vale a pena fazer esse projeto. Ou ele vai dizer, não vale a pena, eu não quero investir nisso. Entendeu? Então tem que ser uma coisa muito simples. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá ótimo. Então, essa aqui é a primeira parte, é uma folhinha só, bem assim, pode dar 2 folhas, mas então é o Canvas de projetos. Aí vai ter o projeto da empresa. Aí sim, nós vamos começar o projeto da indústria. No projeto da indústria vai ter o nome da empresa, o cliente, o patrocinador, os gerentes, esse cabeçalho é o mesmo. Agora você vai escrever o objetivo do projeto. Esse objetivo, se fosse igual o TAP do projeto mesmo, esse objetivo seria esse objetivo aqui que você escreveu no TAP. No nosso caso, vai ser um objetivo diferente, eu até escrevi isso aqui, porque ele vai descrever agora a oportunidade que vocês identificaram para produzir cerveja, biodiesel ou laranja, ou suco de laranja. Não vai ser do grupo. Então, por que o objetivo é produzir suco de laranja? Aqui mudou o objetivo. Né? Aqui você está na indústria mesmo. Professora. Pois não, Henry. Eu acho que eu tô um pouco confuso. No outro, então, seria o objetivo da gente estar fazendo o projeto.
Esse é o objetivo do porquê a gente escolheu isso. Tipo, nesse a gente quer fazer cerveja porque é um consumo, o brasileiro consome muito e tal, tal, tal. No outro seria, tipo, o objetivo é pra gente passar na matéria, sei lá, não entendi. O objetivo é você adquirir o conhecimento. Passar na matéria Tá. né? Não, mas tipo, é referente a... É o seu objetivo, né? Eu faço, então, esse canvas, esse que você está mostrando agora é referente, tipo, ao objetivo do nosso produto, Isso. e o outro é em relação ao objetivo, tipo, por que a gente está fazendo aquilo? Mais ou menos isso. Essa mudança, Henry, eu estou fazendo hoje. Como aquele canvas era... Se você olhar a aula da semana passada, aquele canvas estava depois, e ele era o último slide da aula, porque ele gera muito mais dificuldade para ser feito. Como nenhuma das duas equipes que nós vimos tinham começado a fazer essa parte de riscos, de premissas, a gente entendeu que isso, e o semestre passado a gente também não exigiu tanto isso. Então, a gente entendeu que ficaria melhor para vocês entenderem o que é um TAP, pode fazer da equipe mesmo, que isso vocês têm os riscos, as premissas, isso para vocês é mais fácil ter essa informação. E aí, o que a gente quer é que vocês entendam como preencher um TAP, e não que tenham tanta dificuldade para preencher com as informações do produto. Entendeu? Então, a gente está mudando isso hoje. O primeiro que você mostrou lá seria tipo uma análise SWOT da equipe e do projeto em si. E agora, no segundo, é tipo do produto. Exatamente. Isso mesmo, Henry. A Pamela não, a Tiffany escreveu alguma coisa no chat que não deu tempo de eu ler. Deixa eu só olhar aqui. Isso é para mandar até dia 15 também, esses dois, agora? Esse aqui é bem rápido, porque esse já estava, né? Tudo isso estava. Na verdade, eu estou simplificando para dar tempo para vocês. Porque os dois eram do produto. Os dois, isso mesmo, Tiffany, ele vai, aquele memorial descritivo, que ele vai substituir o TAP e a termo de abertura do projeto, que estava lá escrito que era para fazer, ele vai estar um jeito mais simples. A gente deu uma simplificada para ajustar no tempo de vocês. Foi isso. Perdão, para quando que é mesmo? É para o dia 15. Tá, ok. Tá? Então, foi isso que a gente fez. A gente, na verdade, continua com a mesma tarefa, só que tá mais simples, para poder, na verdade, ajudar mesmo. E o objetivo, que é entender o que é um TAP, eu acho que a gente vai conseguir do mesmo jeito. É só para simplificar o caminho. Agora, a gente vai começar a escrever o projeto, que é essa fase 1 que vocês precisam entregar. Então, vocês vão ter o objetivo, isso vocês já tinham feito bastante lá. O escopo, o que, onde, quanto, quem, né? E aí a justificativa, então, quais são os marcos do projeto, a localização, a clientela, o produto, quanto, como e os impactos que aqui vão à inovação. E eu percebi que a inovação que ainda está meio assim, difícil, né? Nos dois grupos, mas o resto vocês têm. Não precisa estar em caixinhas do jeito que eu fiz esse modelo. Eu fiz esse modelo em caixinhas só para facilitar vocês entenderem o que vocês têm que colocar em cada um. Pode ser de uma outra estrutura? Pode. Não tem problema. Pode estar texto corrido? Pode. O que não pode é faltar esses conteúdos dentro do texto. Mas isso aqui vocês já estavam bem adiantados pelo que eu vi. E aí os anexos são o Canvas, mas agora é o Canvas do produto, que é esse aqui, que o principal é o produto, é a proposta de valor, né? E as atas das reuniões e o checklist que vocês têm para poder ver se estava tudo preenchido. Facilitou com esse documento o que vocês precisam entregar? O silêncio é o quê? Obrigada, Tiffany, de responder. Então, porque a gente viu que vocês estavam começando, várias coisas tinham acabado, mas assim, como não tinha muito texto lá, assim, fluido, a gente preferiu fazer esse modelinho, tá? Agora a gente está aberto às dúvidas, eu só queria mostrar, isso aqui tá lá no Moodle, tá? Eu tô colocando para vocês, mas isso tá disponível em Word, lá no Moodle,
Então, se vocês quiserem preencher em cima, se vocês quiserem, porque essa aqui é a fase 1. Na fase 2, eu vou fazer o mesmo modelinho desse estilo, com cabeçalho e tal. Na fase 3, que são as plantas baixas, aí a gente vai colocar como que a gente coloca as plantas baixas. A gente vai fazer assim sempre esse modelinho para um projeto ficar parecendo um projeto de verdade, assim, na hora que ele acabar. Certo? Os textos não precisam ser tão grandes, eles têm que ser coerentes, tem que ter informação precisa, mas não precisa ficar lá discutindo o sexo dos anjos, tá? É um projeto, e aí ele precisa das informações cabíveis para você tomar a decisão. Vou ficar quieta agora e esperar vocês me dizerem se tem dúvidas, o que vocês precisam da gente. Biodiesel. Vocês precisam de alguma coisa? Na verdade, eu estava com um pouco de dúvida em como definir, vamos dizer, a quantidade que nós vamos produzir. É meio que, como se pode dizer, nós decidimos que vai ser uma indústria um pouco grande, assim, mas definir um exato valor, nós basearíamos em, por exemplo, de outras empresas que produzem na região, ou, sei lá, uma... Isso. Como que você faz essa busca? O mais simples, é claro que quando você for realmente montar uma indústria, não é desse jeito, mas o mais simples é onde você vai instalar essa empresa? É um lugar de grande produção da matéria-prima e de fácil escoamento, né? Isso é uma coisa que tem que estar. Quando você olha no entorno. Existem muitas empresas que já produzem isso. Qual é o tamanho dessas empresas? E aí você até analisa, será que vale a pena colocar mais uma empresa aqui, nesse local? Ou existe um outro lugar que tem produção boa, talvez não tão grande dessa matéria-prima, mas que tenha uma produção boa, ou que eu esteja perto de indústrias que vão utilizar meu subproduto ou meu resíduo de alguma forma, para a gente fazer parcerias, e aí eu decido, se eu estou ficando perto de uma indústria que vai usar meu subproduto, eu vou me basear meu tamanho nessa indústria, quanto ela vai comprar, quanto ela vai desse subproduto. E aí, o tanto que eu vou gerar, né? Mas isso aí é uma hipótese. Se eu vou ficar ali perto de muitas empresas parecidas, a tendência é que eu seja mais ou menos do tamanho delas, porque se eu for muito pequena, eu não vou conseguir competir depois com essas empresas. Então, vai depender do tipo de análise que vocês estão fazendo. Se vocês querem ficar perto da matéria-prima, se essa matéria-prima tem muita concorrência de empresas já próximo dela, e vai depender também muito de quanto é o consumo do teu produto no Brasil, ou naquela região. Depende se a tua indústria está previsto que você vai atender região, você vai ver o consumo na região. Se a tua indústria ela tem interesse nacional, você vai ver o consumo nacional, quantas empresas já tem, que nicho que tem para ser atendido, qual que é a quantidade que ainda precisa, que tem carência desse produto no Brasil. Então, depende da logística que vocês estão analisando. Ficou mais claro, Vitor? Ficou sim. Obrigado. Era o Fábio, professor. Não, é verdade, Fábio. Eu não sei por que eu falei Vitor. É maluquice da minha cabeça. Desculpa. Tranquilo. Eu não estou vendo o nome que está fechado, apagado aqui para mim a tela, mas eu reconheci tua voz e falei nome errado. Professora, não sei se você viu no nosso Trello lá, a gente já tinha feito um Canvas e a gente já feito bastante coisa, tá? Tipo Canvas, o Plano de negócio. Plano de negócio, fluxograma de blocos, faltava só o TEP, na verdade.
E então o fluxograma que a gente colocou lá seria tipo o segundo que você comentou hoje, né? Faltaria a Isso gente mesmo. fazer seria o primeiro. Do jeito que a E gente fez tá aquele certo, canvas, tá bom? tá? Eu gostei. Eu Ah, gostei. tá. E, então é Então, isso mesmo. Eu vi aquele de vocês e vi que vocês não tinham feito o outro, vi que o outro grupo também não tinha feito, por isso que a gente mudou a estratégia do outro Canvas. Mas o que vocês fizeram tá certinho. Nada que vocês fizeram vai ser alterado. Na tá, verdade, então, só o que vocês não fizeram que a gente alterou. então faltaria a gente fazer outro canvas para passar pro TAP. Exatamente. Tá. Mas o outro é bem tranquilo agora, né? Porque ele vai ser mais do projeto, então ele ficou bem mais tranquilo. E precisa agora passar para o texto aquele canvas que vocês fizeram, né? Sim. E uma coisa que eu não vi no canvas de vocês, posso estar enganada, porque já faz. Hoje eu olhei, mas eu olhei vendo outra coisa, então eu não lembro. Mas eu não vi quantidade, Henry, Eu acho que a gente escreveu isso no texto, no plano de mas não no negócio. canvas. Tá certo. É Não porque lembro como a na gente escreveu lá no eu não canvas. lembro de ter visto o plano de negócio de vocês, sabia? Eu não sei se já tinha terminado, acho que faltava alguma coisa que o pessoal tava juntando pra Pode colocar ser, lá. pode ser. Que Mas eu a não gente. lembro de ter visto Faltava, isso. se eu não me engano, faltava a inovação pra gente colocar. Ah, A eu gente vi tava que tinha uma pesquisando lá. inovação com interrogação mesmo. Eu vi. A Fer falou que colocou lá já. Ah, então eu vou olhar de novo. É que realmente eu tinha visto ontem e hoje a gente teve um monte de outras coisas. Eu não tive tempo hoje para dar uma olhada de novo para ver o que vocês tinham atualizado. Então eu vou olhar novamente. Eu vi que estava inovação e tinha uma interrogaçãozinha. Tá, não, pera, eu acho que não colocaram ainda. Mas acho Ah, que não, faltava. tranquilo. Eu A gente não vou tava ver hoje mesmo, pesquisando. tá? A gente tava pesquisando a inovação e faltava colocar aqui. Acho que eu tinha pedido 3, a gente tinha achado 2 e tava pedindo uma terceira possível pra colocar lá e juntar tudo. Mas só Não, faltava essa parte pra finalizar o tranquilo. plano de negócio. Beleza. Eu não vou, nem eu nem o Edmilson vamos conseguir ver hoje. Que hoje a gente tem que acabar umas coisas aqui de administrativas. Então a gente provavelmente vai ver no final de semana ou na segunda. Bom, vocês têm que entregar no sábado, né? Vamos ter que ver amanhã. Certo? Porque aí qualquer coisa a gente avisa. Ou também, gente, tem uma coisa. Vocês vão entregar. Se não deu no sábado, entrega na segunda, não tem essa rigidez nesse momento, não. E se vocês entregarem e não ficou bom, eu devolvo, tá? Eu não vou dar nota e fechou. Eu vou corrigir e vou devolver. E vou dizer o que tá ruim. Aí, se vocês quiserem corrigir, eu vou recorrigir e vou dar nota integral. Se vocês não quiserem corrigir, vai ficar com a nota mais baixa, e aí eu vou dizer que nota que tiraram. Aí a correção é uma decisão de vocês, mas eu vou corrigir. E eu vou fazer isso passo a passo, para não ficar aquele trabalho no último dia sendo corrigido. Então, tudo que vocês entregam, a gente corrige. Depois de uma semana, a gente devolve, apontando quais foram as deficiências que a gente encontrou. E aí, ou se estava muito bom, a gente já fala, tá ótimo, não precisa mudar nada. E aí vocês sabem que sempre vocês ou vão tirar a nota integral ou tem chance de tirar a nota integral. Vai depender do grupo e não da gente. Tá certo? Isso eu tinha esquecido de avisar. Professora, outra coisa. Você está passando algumas metodologias, tipo, para análise de empresa e tal, né, para fazer essas coisas. Mas, tipo, existem várias outras metodologias. Se a gente quiser aplicar uma outra para fazer a mesma análise, poderia? Poderia, com certeza. Na verdade, Henry, eu passo algumas só para quem não conhece ter uma noção que existe, porque a gente não tem tempo aqui, né, de ver todas, e nem eu, para ser muito sincera, tenho conhecimento amplo nessa área para poder. Então, pode ser que a que eu escolhi nem seja a melhor. Eu estou fazendo demonstrações. Se vocês até conhecerem novas e quiserem dar esses feedbacks para a gente, eu até agradeço, tá? Porque a gente vai melhorando aqui, porque essa disciplina, em todos os outros cursos de engenharia química, ela não tem essa pegada de qualidade, de SWOT. A gente que está querendo trazer, porque a gente vê que na indústria, quando a gente conversa com os colegas que estão na indústria, isso conta muito. Então, a gente está querendo trazer isso para dentro da disciplina. Mas essa parte ainda tem muito a ser melhorada. Então, se vocês tiverem feito disciplinas lá dentro da produção, tiverem feito algum curso e saibam de modelos, metodologias melhores do que a gente está escolhendo,
eu agradeço esse compartilhamento de informações. Ponta Grossa é importante também, né, Lisandro? Tem uma quantidade de disciplinas aplicadas da produção bem grande Não, tem, na matriz. Edilson, mas a disciplina de projetos, em nenhum dos cursos, nem Ponta Grossa, nem Apucarana é um TCC, nem nenhuma das 5 engenharias químicas, nem outros lugares que eu conheço trabalham com gestão de projetos dentro da disciplina de projetos. Eles têm a parte de gestão, mas eles não implementam isso na disciplina. Porque quem dá a parte de gestão é o pessoal da produção, da gestão, da administração, e quem dá essa disciplina é o engenheiro químico, e ele acaba não conversando com essa área. É isso que eu estou dizendo. Biodiesel, era isso? Sim, era mais ou menos isso mesmo. Beleza, Fábio. E agora suco de laranja. IEP que chama? Era isso que eu vi? É IEP ou IEP? O que é isso? Como que fala? Alguém abre o microfone e conversa comigo, por favor? Nossa, me deram vácuo, como diz minha filha. Cervejaria Áurea. Eu acho que o que a gente tava em dúvida é mais isso, tipo, tava certo que a gente tinha feito já lá, ou precisava mudar alguma coisa lá, porque a gente ficou meio confuso na hora que você falou do outro Canvas, mas aí eu entendi o que é, mais ou menos. Sim. Se alguma coisa ainda não entendeu do outro, é que, na verdade, eu fiz uma mudancinha mesmo, por isso que talvez você ficou perdido, né? Mas... Ô, professor. Pois não, Dourado. Na questão, assim, o Fábio falou com você, daí eu pensei também, do quanto produzir. Essa parte eu meio que decidi, mas daí eu fiz a decisão assim, queria saber se está correto. A maioria das cervejarias da região, que a nossa vai ser instalada, tem uma produção de tanto, então a nossa vai ter essa produção também. Não sei se me entendeu. Entendi sim. Vocês têm uma cerveja artesanal. Então, o produto de vocês provavelmente não pode ser em grande quantidade. Isso, é mais uma micro cervejaria. Exatamente. Então, tudo depende da proposta. Percebe que a do biodiesel, quando eu respondi para o Fábio, biodiesel, ele poderia até ter uma indústria de biodiesel para abastecer os caminhões ou a frota de uma empresa. Não teria lucro nenhum, mas ele deixaria de gastar, né, com combustível se ele tiver uma grande frota. Mas ele pode produzir biodiesel para pensar depois em concorrer nos editais para poder vender para a Petrobras. Então, depende muito do que ele... E aí o tamanho da empresa é totalmente diferente. Se ele quer concorrer para vender para a Petrobras ou se ele quer alimentar a frota dele. Se fosse uma cervejaria para concorrer com a Ambev, para concorrer, seria um tamanho de empresa. Se você vai fazer uma cerveja artesanal, se você fizer muito, você vai perder sua produção. Porque você não vai conseguir um escoamento tão grande e o tempo dela de prateleira é muito menor. Então, você tem que produzir menos. Uhum. E aí, você pode colocar o tamanho das empresas que estão lá. A única coisa que você precisa observar é se dentro daquele espaço que você delimitou, que você vai produzir que você vai produzir a sua cerveja, se já não tem muita empresa e se aquela região já não está com quantidade já certa, não precisa de outra empresa. E aí você vai acabar concorrendo com outras e alguma vai quebrar, que pode ser você. Sabe? Então tem que olhar o nicho
da redondez, da onde você quer atender, quanto que se eles realmente ainda precisam de mais empresas naquela região. E aí você pode produzir do tamanho das outras, por quê? Garantir o tamanho das outras, se você está do tamanho das outras e as outras estão vivas, significa se você vender como as outras, você vai estar bem, você não vai falir. Né? Porque tem uma quantidade que você produz que você não tem condições de bancar o processo e tem uma quantidade que você tem que vender muito. Então, teoricamente, esse seu caminho de pegar o tamanho da empresa e seguir o fluxo é coerente. Só precisa olhar se a região consegue absorver mais uma empresa. Ok, Pro. Agora vamos ver se a empresa de cervejaria, mais alguma dúvida? Laranja. Estou ficando laranja de raiva de vocês já. Se vocês não me responderem nada. Vocês têm alguma dúvida, suco de laranja? Tá me ouvindo? Ai, que bom, Pamela. Obrigada de falar comigo. Desculpa não ter respondido antes. É que, na verdade, é que a gente estava discutindo no WhatsApp o que a gente tinha feito. Entendi. E, na verdade, a gente não está com dúvida, a gente está mais assim, a gente já tinha feito o que, quando, onde, a gente já tinha organizado, só que a gente tinha feito no Drive, e aí a gente estava tentando passar tudo pro Trello essa semana que passou, porque a gente já tinha organizado antes, aí tinha que organizar em outro lugar, mas aí agora a gente... Podia ter mandado no Drive pra gente mesmo. A gente olharia lá, não tinha problema. Foi falta da gente se comunicar. O Trello era uma das opções, mas não é obrigatório, tá? Ah, entendi. Não, é porque a gente já tinha... Vocês estão organizados melhor em outro ambiente, para nós não é exigência o Trello, não. Foi só para quem não conhecia nada, para quem não estava fazendo nada, se organizando em nada, foi uma sugestão. Mas pode ser em outro ambiente. Ah, sim. Meio que a gente já tem tudo, a gente só tá escrevendo agora, deixando bonitinho. Porque a gente tem vários arquivos separados. A gente tem, tipo, um arquivo local. Aí a gente tem um arquivo Word com local. A gente tá juntando tudo só. Ah, beleza. Então tá finalizando. A gente só tá com um problema na inovação também. A gente ainda tava discutindo a respeito do que ia ser a nossa inovação. Aí eu fiquei na dúvida agora, assim, a gente conseguir redigir todo o arquivo, colocar tudo dentro desse arquivo, desse modelo do projeto da fase 1, e aí a gente não ter finalizado a inovação. A gente pode estar mudando a inovação no decorrer do trabalho, porque não sei se a gente vai chegar assim numa boa inovação agora. Pode. Às vezes assim, Pode, já aconteceu. O semestre passado, o pessoal do café, eles tinham pensado em fazer um café, desse café de máquina, e eles iam fazer uma cápsula retornável. Nem estava tão famoso cápsula retornável, estava bem no começo, e eles iam fazer isso. Só que depois eles viram que, como era uma parte de embalagem, ia requerer um outro projeto de embalagem, e não só do café. E aí eles mudaram e escolheram uma outra inovação no processo mesmo, para facilitar a vida deles. Então, acontece sim, você pensa numa inovação e depois você vê que pode ser que a ideia era até muito boa, mas o projeto fica tão grande, tão extenso, que não tem tempo hábil para poder fazer. E isso é um dos riscos que tem lá quando você está pensando no grupo, de você pensar em projetos tão grandes, de você pensar em inovações tão complexas, que você não tenha tempo hábil para desenvolver o projeto. Entendi. Não, tá bom. Era só isso mesmo, eu acho, do grupo. De inovação, eu vi que todo mundo está um pouco mais travado, assim, pelo menos que eu percebi. Eu sugiro vocês de pensar em alguma coisa no sentido de economia circular, que a gente até começou a ver lá em TCC, mas não vimos a fundo. Então, pensar em alguma coisa de aproveitamento de algo que é resíduo e que sirva para aproveitar no processo, sabe? Alguma coisa nesse sentido. É uma coisa que vai ser uma inovação muito grande
e que não vai dar muito trabalho depois, assim, no projeto, porque você só vai colocar mais um ou dois equipamentos, uma coisa mais simples. Ou que vocês pensem em inovações, por exemplo, de tamanho, do que vocês vão ofertar, de coisas nesse sentido, sabe? Que não precisa ser uma inovação muito complexa, alguma coisa simples, mas que vocês, suco de laranja, chegam lá para comprar suco de laranja, o que vocês queriam num suco de laranja, o que vocês esperariam que não tem nas prateleiras? Talvez uma embalagem diferente, talvez aquele suco de laranja que tem com gominho. Isso é a inovação dele, é o diferencial, porque ele vem com gominho, então ele parece que é um suco de laranja natural, né? Então, o que vocês queriam no suco de laranja que o que vocês compram não tem? E assim na cerveja, o que você esperaria de uma cerveja que quando você compra as outras, você não percebe? Talvez ela vir com opcional, tal, não sei, alguma coisa, você como consumidor, pensar o que seria legal ter nesse produto. Do biodiesel é mais difícil pensar como consumidor, né? E aí na cadeia, no processo, é mais simples. Mas tanto a laranja como a cerveja, que são alimentícios, pensar você como consumidor, o que seria legal nessa inovação, num sabor diferente, numa embalagem diferente, alguma coisa nesse sentido. Entendi, professora, obrigada. Nós já esgotamos nossa aula, né? Passa muito rápido uma aula, né? Será que a gente vai acostumar com uma aula só e quando voltar a gente não vai dar conta de ficar 2, 3 aulas assistindo, gente? Será que vai acontecer isso? E aí agora a gente começa nosso horário de atendimento. Se vocês quiserem se organizar para a gente atender pontualmente, se vocês tiverem necessidade, a gente começa agora então essa parte. Quem não tiver dúvidas e já está, né, a aula finalizou, está dispensado. Para quem tiver dúvidas, ainda fica, que a gente fica conversando. Eu vou abrir, só mais uma coisinha, eu vou abrir lá no Moodle um espaço para vocês enviarem por lá, tá? O material. Mas aí no sábado, até o sábado a gente põe, eu vou pôr amanhã. Ver se eu ponho amanhã um lugar lá no Moodle para vocês depositar o material que vocês fizeram. Certo?